Oi. Amados, nós estamos nessa série de pregações ante sua igreja. Então nós já tem um tempo que nós estamos aqui tratando sobre algumas maneiras como você pode amar a sua igreja. E hoje, especialmente hoje, nós vamos tratar de um assunto que eu julgo também pertinente. E também é uma maneira como você ama a sua igreja. E o título dessa mensagem está aí bem grande: ame a sua igreja lendo as Sagradas Escrituras. Ler as Sagradas Escrituras é uma das maneiras como você pode demonstrar amor, como você pode amar a sua igreja. E para que você possa entender isso, eu quero que você imagine o cenário. Imagine uma igreja onde todos têm Bíblia, todos têm a Bíblia na mão, a Bíblia no celular, nos smartphones, nos tablets da vida. Todos estão com Bíblia. Todos postam versículos nos status do Instagram, do WhatsApp. Todos postam nos stories algumas frases bíblicas. Alguns usam blusas de versículos bíblicos e vestem essas blusas com versículos bíblicos de maneira muito intensa, quer que todos vejam esses versículos. Mas na prática, ninguém abre a Bíblia com reverência. Na prática, ninguém abre a Bíblia com constância. Eles tatuam versículos em seus corpos, mas eles não leem os versículos. Eles não vão à palavra de Deus com fome. E o dia da Bíblia chega, eles fazem alguma menção, eles postam algumas coisas interessantes, leem um texto especial, mas vem a segunda-feira e com ela a palavra de Deus volta a ser um enfeite na estante, volta a ser um enfeite na prateleira. O aplicativo da Bíblia se torna esquecido entre Instagram, WhatsApp e outros aplicativos. E se você consegue imaginar esse cenário, o cenário que eu acabei de criar é o cenário de muitos cristãos. É um cenário de muitos que se dizem cristãos, muitos que afirmam serem salvos e regenerados. Postam versículos, vestem blusas com versículos, fazem homenagens quando chega a datas importantes, mas apenas no domingo. Na segunda-feira, quando eles chegam no culto no domingo, a Bíblia se torna mais um livro na estante. O aplicativo fica esquecido dentre os tantos outros aplicativos que são usados na semana. E ele volta a ser usado apenas no próximo domingo. Mas o propósito nosso hoje à noite é criarmos um outro cenário, é imaginarmos, é trabalharmos para que possamos criar um outro cenário, um cenário onde pais e mães leem a Bíblia em casa, eles passam a semana lendo a Bíblia. Nós queremos criar um cenário em que os jovens abrem as Sagradas Escrituras antes deles abrirem um feed no Instagram ou antes deles abrirem algum outro aplicativo. A gente quer criar um cenário onde crianças crescem ouvindo histórias bíblicas, onde elas estão sentadas no sofá, estão conversando com alguns pais, os irmãos, os familiares, e eles crescem ouvindo a palavra. Criar um cenário onde os irmãos chegam ao culto com o coração aquecido, com o coração desejoso, porque eles passaram a semana lendo a Bíblia, a semana estudando a Bíblia, e eles chegam no domingo com o coração desejoso. Hoje eu mais uma vez ouvirei a palavra de Deus. E esse é o propósito da pregação de hoje. Continuando a nossa série Ame a Sua Igreja, nós precisamos ser confrontados com a verdade. Você não pode dizer que ama a sua igreja se você despreza o principal alimento da igreja, que é a palavra de Deus.
Nós não podemos afirmar que amamos a Deus, nós não podemos afirmar que amamos a nossa igreja, que amamos uns dos outros, se nós não lemos o alimento da igreja, se nós não lemos o nosso alimento, a palavra de Deus. E é por isso que eu quero que você saia daqui hoje entendendo que quem ama a Cristo e a sua igreja, lê a Bíblia com fidelidade, porque Cristo sustenta o seu corpo por meio das Escrituras. Eu quero que você saia daqui com essa verdade cravada, que você passe toda a sua semana lembrando dessa verdade. Se você ama Cristo, se você ama a igreja de Cristo Jesus, você precisa obrigatoriamente ler a Bíblia com fidelidade, com constância, porque é através dela que Cristo sustenta o seu corpo, é através das Escrituras que Deus fortalece o seu corpo. E o primeiro motivo pelo qual nós podemos chegar a essa afirmação é o texto que nós lemos, 2 Timóteo capítulo 3, versos 14 a verso 17, onde Paulo vai lembrar a Timóteo algo profundo, algo básico da fé, mas ao mesmo tempo algo extremamente profundo. Timóteo, toda a Escritura é inspirada por Deus. Timóteo, a Bíblia, a palavra de Deus é inspirada pelo Senhor. E inspirada, aqui Paulo está dizendo a Timóteo: Timóteo, a palavra de Deus, toda a Escritura, ela é soprada por Deus. A Bíblia não é uma coleção de pensamentos religiosos. A Bíblia não é uma coleção de pensamentos filosóficos. Não são pessoas religiosas que escreveram ali alguns conselhos legais, alguns conselhos interessantes para a vida das pessoas. Não, Timóteo. Toda a Escritura é um sopro de Deus. É Deus falando. É a palavra de Deus registrada em palavras humanas. E Paulo está lembrando isso. É Deus falando, Timóteo. Toda a Escritura é Deus falando. E como é que nós podemos entender isso? Como é que essa palavra, Deus falando, chega até nós? No Antigo Testamento, se você ler a palavra de Deus, você vai ver que Deus falava de várias maneiras. Deus falou através dos profetas, Deus falou através dos salmistas, Deus usou homens sábios para escreverem os seus escritos de sabedoria. Então, no Antigo Testamento, basicamente, Deus falava através desses homens. Ele revelava o seu caráter, revelava a sua lei, revelou o seu juízo, a sua promessa de salvação através desses homens. Mas vem então o Novo Testamento. E Deus agora fala de forma definitiva em Jesus Cristo. Hebreus capítulo 1, verso 1 diz isso: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, aí ele vai dizer: a nós nos falou destes últimos dias pelo Filho Jesus. No Novo Testamento, Deus fala através de Jesus Cristo. Então, nos evangelhos, é por isso que nós temos os evangelhos. Os evangelhos é justamente a pessoa e a obra de Jesus Cristo. Deus falando com o mundo, Deus falando com os homens através da pessoa e da obra de Cristo Jesus. E é então que vem o livro de Atos e as cartas, do Novo Testamento, onde Deus agora, o Espírito Santo, conduz, inspirou os apóstolos e outros autores do Novo Testamento a registrarem a vida de Jesus, a obra de Jesus, a registrarem ali a vida da igreja, a doutrina da igreja, as correções necessárias. E também são escrituras de Deus. Então, se nós formos olhar de maneira bem panorâmica, a Bíblia como um todo é um grande fio de ouro que liga desde a criação, passando pela queda, falando pela promessa do Salvador, chega até a cruz, desemboca na igreja e culminará no novo céus e na nova terra, na nova criação. É por isso que quando você lê a Bíblia, quando você abre a Bíblia, você não está lendo um livro qualquer. É Deus falando. O Deus eterno que criou todas as coisas, Ele fala. Quando você abre a palavra de Deus
E quando você lê a palavra de Deus, você está numa conversa real com Deus. A mesma voz que tirou Israel do Egito, a mesma voz que mandou Abraão sair do meio da terra, da parentela, a mesma voz que guiou grandes homens de Deus, a mesma voz que resgatou, que ressuscitou Jesus da cruz, essa mesma voz fala com você através de sua palavra, através da palavra de Deus. Quando você lê a Bíblia, você está tendo uma conversa. Deus fala através da palavra de Deus. E isso significa, meus queridos irmãos, que quando você diz, mas pastor, não tenho tempo para ler a Bíblia, significa que na prática você está dizendo, pastor, a voz de Deus não tem prioridade na minha rotina. Quando se trata, pastor, de ouvir a voz de Deus, ele pode esperar. Ouvir a voz de Deus pode esperar. Eu passo o dia todo resolvendo muitas coisas. Eu passo o dia todo consumindo notícias, olhando vídeos, olhando fofocas, olhando as últimas atualizações, olhando todas as coisas. E aí eu vou à Bíblia, passo lá 2 minutinhos, já começa a ficar com sono. Não, tá bom. Já li a Bíblia, já passei 2 minutos lendo a Bíblia. O que você está dizendo na prática, olha, tudo mais tem prioridade na minha vida, mas ouvir a voz de Deus, não. Ouvir a voz de Deus não é prioridade. Ler a Bíblia não é um hobby. Ler a Bíblia não é coisa de crente cri-cri. Ler a Bíblia é coisa de crente. Se você não lê a Bíblia, não é só descuido, é desobediência. Ah, pastor, eu não leio a Bíblia porque eu não gosto. Eu não leio a Bíblia porque ler a Bíblia é coisa do pastor, é coisa dos crentes mais evoluídos. Não. Ler a Bíblia é a resposta de um filho que entende que o seu pai está falando. Ler a Bíblia é para quem entende de que Deus continua falando através das Santas Escrituras. Ler a Bíblia, toda a Escritura, é para quem entende que quem ama Cristo e a sua igreja, lê a Bíblia com fidelidade, porque ele sabe que é através dela que Cristo sustenta o seu corpo. Ler a palavra de Deus é ouvir Deus falar. Deus continua falando através de sua palavra. E isso é tão importante, isso é tão crucial, é tão básico da fé, que eu convido você agora para você abrir sobre Mateus capítulo 4, verso 4, que Jesus vai mostrar algo simples. Mateus capítulo 4, verso 4. Jesus vai mostrar que se não houver palavra, se não houver dedicação, se não houver meditação, a fé adoece. Mateus capítulo 4, verso 4. Diz assim: ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Jesus, sendo o Filho de Deus, na tentação dele, onde ele estava no deserto, ele responde isso, ele dá essa resposta: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Trocando em miúdos, o que Jesus está dizendo é: meu irmão, você não vive só de comida do prato. Não é só de comida do prato que você vive. A sua alma tem fome de algo mais. A sua alma tem sede de algo mais. Existe algo na sua alma que só Deus pode suprir. Existe algo mais profundo que comida no prato não vai saciar. Existe algo mais profundo na sua alma que as conquistas não vão saciar.
Existe algo mais profundo na sua alma que só a palavra de Deus vai poder saciar. Se você lembra do Salmo 1, o Salmo 1 é justamente isso. O primeiro salmo, ele diz que o justo é como uma árvore junto às águas, que dá o seu fruto no tempo certo. Mas por quê? Porque ele vai dizer: o seu prazer, o prazer do justo, está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. É por isso que ele é como árvore plantada junto ao ribeiro de águas, porque o prazer dele está na lei do Senhor. Então, se não há leitura da palavra de Deus, se não há edificação através da palavra de Deus, não há raiz, não há palavra. E se você não está enraizado na palavra de Deus, qualquer vento lhe leva. Você é levado ao redor de ventos e doutrinas. Você é levado através de heresias. Se você não lê a palavra de Deus, se você não medita na palavra de Deus, o seu coração vai ficar cheio de opiniões. Vai ficar cheio de opiniões e vazio de convicção, vazio de princípios bíblicos. Você vai trocar os seus princípios bíblicos por qualquer opinião. Você nega qualquer princípio cristão para ser bem visto por alguém, se você não está fundamentado, enraizado na palavra de Deus. Se você não lê a palavra de Deus, a sua mente vai ficar cheia de frases prontas e vazia de doutrina. Você vai ficar cheio de princípios, cheio de valores não cristãos, frases, ditos populares, mas vazio daquilo que realmente importa, doutrina. Se você não lê a palavra de Deus, todas as suas decisões serão guiadas por emoções, por redes sociais, pela cultura, pela pressão que o mundo faz. As suas decisões nunca serão moldadas pela vontade de Deus. Se você não lê a palavra de Deus, o que vai acontecer com você, o que Deus vai dizer para você, é a mesma coisa que Deus diz em Oséias 4:6. Meu povo está sendo destruído porque lhes falta conhecimento. Meu povo está sendo destruído porque eles não conhecem a Deus, porque eles não têm comunhão com Deus, porque eles não me buscam. Não é que faltou palavra, não é que faltou comunhão, não é que faltou culto, não é que faltou evento, é porque faltou comunhão com Deus, faltou intimidade com o Senhor, faltou leitura da palavra. E quando falta a leitura da palavra, você começa a achar pecado normal. Você começa a valorizar, a relativizar os princípios bíblicos. Os casamentos vão começar a normalizar grosserias, vão começar a normalizar a falta de perdão. Os casamentos sem palavra de Deus vão começar a relativizar adultério, pornografia, porque falta palavra de Deus. Jovens sem Bíblia começam a normalizar relacionamentos impuros, padrões mundanos começam a ser colocados em suas vidas, o mundanismo começa a fazer parte de sua mente, o relativismo começa a encher a mente dos jovens, porque lhes falta palavra. Meus queridos irmãos, você não dá um jeitinho sem Bíblia. Sem leitura da palavra, você não consegue dar um jeitinho. Você vai morrendo aos poucos. Você vai sendo destruído aos poucos. Você vai sendo corroído por dentro, se você não tem leitura da palavra de Deus. Por isso é que é crucial que você entenda que quem ama Cristo e a sua igreja, lê a Bíblia com fidelidade, porque Cristo sustenta o seu corpo por meio das Escrituras. É necessário que você leia as Escrituras. Se você não tem leitura da palavra, a sua fé vai adoecer, a sua fé vai morrer, a igreja será corroída por dentro se você não tiver uma leitura da palavra. Você precisa da leitura da palavra de Deus, porque a palavra de Deus tem poder para salvar. Abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 17, verso 17, onde Jesus vai falar sobre isso.
João capítulo 17, verso 17. Jesus, quando está orando por nós, orando pela igreja, Ele vai dizer algo precioso, Ele vai dizer algo profundo. João 17, 17. Santifica-os na tua verdade. A tua palavra é a verdade. Santifica-os na tua palavra, Deus. A tua palavra é a verdade. A Bíblia vai falar muito sobre o poder da palavra. A Bíblia vai falar bastante sobre o poder que há na palavra do Senhor nosso Deus. Hebreus 4,12 vai dizer que a Bíblia é viva e eficaz, que penetra o coração ao ponto de discernir, ao ponto de dividir alma e espírito. Ela discerne os pensamentos, as intenções. Ela é viva, ela é confortante. Tiago 1,18 vai dizer que nós somos regenerados pela palavra da verdade, que essa palavra da verdade foi poderosa para nos salvar. Então a Bíblia vai falar muito sobre isso. Queridos, ninguém nasce de novo através de uma boa música, através de um ambiente acolhedor, através da comunhão, através das emoções. Não, ninguém nasce de novo através dessas coisas. Só se nasce de novo através da palavra de Deus. O novo nascimento só é operado quando o Evangelho ele é ouvido, entendido e crido. Quando você ouve, você entende, você crê. É assim que alguém nasce de novo. Romanos 10, 17, Paulo diz isso. A fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Não são louvores que nos gera de novo. Não são louvores que nos santifica. Não são os louvores que nos dão poder para resistirmos à tentação. É a palavra de Deus, é o seu Evangelho. É só quando você medita na palavra que os seus pecados antigos são confrontados. Quando você é quebrado, quando você é confrontado, quando você tem os seus pensamentos tortos, as suas precipitações na mente, o Evangelho vem e confronta-os. É a palavra de Deus que confronta o seu orgulho, confronta a sua soberba. É a palavra de Deus que confronta a mentira. Talvez algum dia você tenha se feito essa pergunta: por que eu não consigo viver sem pecado? Por que eu não consigo vencer esse determinado pecado? Talvez essa seja a sua situação. Pastor, eu luto tanto para vencer esse pecado. Eu tento tanto vencer esse pecado. Por que eu não consigo? E talvez você não consiga vencer esse pecado porque você está tentando lutar com a sua força. Você está tentando do seu jeito. Você não está usufruindo do poder que há na palavra. Talvez seja porque você está alimentando a sua mente com o lixo de hoje em dia e não com o poder das Escrituras. Porque o que Jesus diz em João 17, 17 é isso: santifica-os na tua verdade, Deus, e a tua palavra é a verdade. É a palavra de Deus que tem o poder para reacender, para sustentar os nossos corações. Se você já leu o final do Evangelho de Lucas, vocês vão se lembrar de que havia 2 discípulos que estavam caminhando lá para Emaús. Eles estavam decepcionados, eles estavam frustrados, porque Jesus tinha morrido na cruz, e eles estavam frustrados. Eles: olha, eu pensava que ele era o Messias, eu pensava que ele ia triunfar, que ele ia vencer, mas ele morreu. E eles estavam voltando para a sua vida antiga, frustrados, tristes, desanimados. O que foi que Jesus fez? Caminhou com eles e cantou louvores? Não. Caminhou com eles e abriu as Escrituras e leu a palavra de Deus. E quando Cristo abre as Escrituras, depois eles confessaram. Lá no versículo 32 ele vai dizer: porventura não nos ardia o nosso coração quando ele nos falava, quando ele nos abria as Escrituras, os nossos corações não queimavam? Era Jesus.
Era Jesus que estava falando, era Jesus que estava abrindo as Escrituras, e por isso que nosso coração estava queimando. Não foi um milagre extraordinário que fez os corações desses discípulos queimarem. Não foi algo miraculoso, não, foi abrir as Escrituras. Quer um coração queimando pela palavra de Deus? Não são programações, não é música alta. Um coração queimando por Deus não é evento. Um coração queimando por Deus é um coração que abre as Escrituras. É um coração que medita na lei do Senhor, que se dedica em sua palavra. É um coração que entende que quem ama Cristo e a sua igreja, leia a Bíblia com fidelidade, porque ele sabe que Cristo sustenta o seu corpo por meio das Escrituras. E é por isso que Paulo, lá em Colossenses 3,16, ele vai dizer: olha, a palavra de Deus habite ricamente em nós. É por isso que Paulo vai dar essa ordenança para esses irmãos. O que é que tem a ver, pastor? Ler a palavra de Deus com amar a sua igreja? Resposta: tudo. Paulo diz isso em Colossenses 3,16: a palavra de Deus habite ricamente em vós a palavra de Deus. Porque quando nós abrimos a palavra, e quando a palavra habita ricamente em nós, o louvor deixa de ser qualquer tipo de emoção. O louvor passa a ser uma reação de graça, passa a ser cantado com verdade, com sinceridade, e não só da boca para fora. Quando a palavra de Deus habita ricamente em nós, as conversas depois do culto deixam de ser só como: e aí, como é que estão as coisas? Como é que foi a semana? Como é que está o trabalho? Quando a palavra habita ricamente, as conversas depois do culto: o que Deus falou com você hoje? Mas a palavra de Deus trabalhou muito hoje. Trabalhou isso, falou isso, nos confrontou naquilo. As conversas após os cultos, elas são mais edificantes. Quando a palavra de Deus habita ricamente em nós, até as decisões da igreja não são tomadas pela preferência de um, pela preferência de outro, mas as decisões da igreja são tomadas pelo que a palavra nos diz. Quando a palavra habita ricamente, quando a palavra de Cristo habita ricamente. Essa é a importância de estudar as Escrituras. Uma igreja que lê a Bíblia em casa aguenta pregações positivas. Sabe quando eu sei que os irmãos fazem culto em casa? Quando eu prego aqui 50 minutos e a maioria já está de saco cheio de mim. Porque esse aqui é só um domingo. Quando você tem uma rotina em casa de leitura da palavra de Deus, é normal, é comum. Uma igreja que a palavra de Deus habita ricamente, ele está desejoso, ele quer ouvir a palavra de Deus, ele tem sede da palavra de Deus. Casais que leem juntos a palavra de Deus, os casamentos são fortalecidos. Jovens que andam com a palavra de Deus, eles não serão engolidos pelo mundo de hoje, eles não serão engolidos, não são tragados pelo mundo. Por isso que a palavra de Deus precisa habitar ricamente em nossa igreja. Por isso que a palavra de Deus precisa ser basilar em nossos casamentos, em nossas famílias, em nossa igreja. Porque é através dela que Deus age. É através da palavra de Deus, sempre foi através da palavra de Deus. Se você olhar desde Gênesis até Apocalipse, sempre Deus está juntando o povo para ouvir sua voz. Sempre Deus está chamando o povo para ouvir a sua própria voz. De capa a capa. Se você lembra de Deuteronômio capítulo 6, Deus manda os pais ensinarem os filhos. Ensine a palavra de Deus em casa, ao levantar pelo caminho, se deitando, se levantando. Ensina a palavra de Deus. Quando você estiver comendo, ensine a palavra de Deus. Se você estiver indo trabalhar, ensine a palavra de Deus. Quando levantar, ensine a palavra de Deus. Quando dormir, ensine a palavra de Deus. Se você olhar o livro de Neemias, o livro de Esdras, Neemias está lendo o livro da lei, o povo está de pé, o povo está vidrado, o povo está com seu coração ardendo, eles choram, eles se alegram, eles se arrependem. Por quê? Porque Deus está
falando. Em Atos 2,42, a igreja primitiva perseverava na doutrina dos apóstolos, palavra de Deus. E o Apocalipse começa, capítulo 1, verso 3: bem-aventurado o que lê e inspirou as palavras das profecias deste livro. Bem-aventurado os que lê e inspirou. De Gênesis a Apocalipse, Deus junta um povo, abre o livro e fala. Sempre foi assim. Deus junta, abre o livro e fala com o seu povo. E é por isso que você precisa sair daqui hoje com o seu coração queimando pela palavra de Deus, desejoso pela palavra de Deus. Não adianta você sair daqui culpado, se sentindo culpado. Não. Você precisa sair daqui decidido. Eu vou sair daqui com meu coração queimando, desejando a palavra de Deus. E para isso você precisa primeiramente entender que você negligencia a leitura bíblica e se arrepender de sua negligência. Você precisa entender que não ler a Bíblia não é uma pequena falha, não é falta de hábito, não, é desobediência. Não ler a palavra de Deus é desobediência, é preguiça. Você precisa sair daqui dizendo: Senhor, eu desprezo a tua palavra, Senhor. Eu tenho desprezado a tua voz, me perdoa. Você precisa confessar o seu pecado. Me perdoa, Deus, porque eu negligencio a tua palavra, eu negligencio ouvir a tua voz, e eu preciso de perdão, Senhor. Muda o meu coração, transforma o meu coração, para que eu possa desejar a tua palavra. Você precisa primeiro se arrepender, confessar o seu pecado. Mas não é só isso. Você precisa organizar a sua vida ao redor da Bíblia. Não é a Bíblia ao redor da sua vida. Não, você precisa colocar a Bíblia no centro e toda a sua vida girando ao redor dela. Toda a sua vida ao redor da Bíblia. Como é isso, pastor? Você definindo os horários para a leitura da Bíblia. Você definindo horários para isso. Tal hora eu vou ler a Bíblia. Não importa, haja o que houver. Tal hora, ninguém me mexe comigo. É a hora de eu ler minha Bíblia. E aí você vai desligar a televisão, desligar o celular, desligar tudo, e vai ter o seu tempo com Deus. Eu vou ter o meu tempo de leitura da palavra. Eu vou ter o meu tempo a sós com Deus. E isso vai culminar você ter o seu tempo, você e o seu tempo para a sua família. A sua família vai ser reunida ao redor da palavra. Em terceiro lugar, não espere ter vontade para ler. Leia para ter vontade. Alguns irmãos chegam: pastor, não tenho vontade de ler, o que eu faço? Leia. Leia a Bíblia. Pastor, não tenho vontade. Tá bom, eu também não tenho, mas eu leio. Você não espera ter vontade para ler. Você precisa ler. Você primeiro precisa ter disciplina. Você precisa ter compromisso, para que depois venha a vontade. O problema é que as pessoas esperam um mover sobrenatural para que eles passem a começar a ler a Bíblia. Pastor, eu vou ler a Bíblia. Quando Deus vai fazer, vai operar um milagre extraordinário, Deus vai fazer um mover tão grande, vai tremer o chão, vai abrir os céus e vai dizer: leia a Bíblia. Quando isso acontecer, pastor, eu vou começar a ler. E quando é que Deus vai fazer isso? Nunca. Você precisa ler a palavra de Deus para que você possa experimentar o mover de Deus. O mover de Deus vai acontecer quando você estiver lendo a palavra de Deus, quando você estiver se dedicando na palavra de Deus. É você entender que você precisa estar com a Bíblia aberta para que você experimente essas coisas. E talvez você esteja aqui hoje
E você esteja pensando, eu sou membro de igreja, mas eu não lembro a Bíblia, pastor. Eu sou membro dessa igreja, eu sou crente há muitos anos. Eu conheço os hinos, eu conheço a liturgia, eu conheço os programas, mas eu não conheço as escrituras. Eu não sei a Bíblia. Eu nem sei quantos livros tem na Bíblia. Eu não sei o que é Antigo, o que é Novo Testamento. Eu não sei. Eu sou membro há muitos anos, mas eu não sei dessas coisas. Hoje eu percebi que eu estou distante. Eu estou frio. E a boa notícia é que o mesmo Cristo que caminhou com os discípulos de Emaús é o mesmo discípulo que caminha conosco hoje através de sua palavra. É o mesmo Cristo que fala através de sua palavra. Porque a Bíblia é isso. A Bíblia é Deus resgatando os filhos perdidos. A Bíblia é a história de Deus resgatando um homem pecador. A Bíblia é a história de Deus Santo que viu seu filho para morrer por pecadores. Esse filho que ressuscita no terceiro dia e oferece perdão, oferece uma nova vida. Esse mesmo Cristo é o Cristo que chama: se arrependa e crê no Evangelho. Se arrependa da sua vida de pecado. Se arrependa da sua vida de desobediência. Se arrependa de sua vida de negligência. Cristo morreu para que você se alimente da palavra de Deus. Cristo morreu para que você viva firmado, alegre na palavra. E a boa notícia é que você pode convidar o Espírito Santo e dizer: Senhor, reacende o meu coração pela tua palavra. Senhor, faz o meu coração arder de novo pela tua palavra, Senhor. Faz, Senhor, eu perder as horas dentro da palavra de Deus. Senhor, me dá fome das Escrituras. Senhor, que eu ame a minha igreja, lendo a Bíblia, sendo membro bíblico, construindo a família bíblica, que eu faça parte da igreja bíblica, porque a tua palavra é a verdade. A tua palavra é que tem o poder para transformar os corações. Para concluir, meus irmãos, uma igreja que ama a palavra, uma igreja que ama a palavra de Deus, ela é uma igreja difícil de ser enganada. Uma igreja que ama a palavra é uma igreja sólida. Quando vêm as tempestades, ela permanece firme e sólida. Uma igreja que ama a palavra, ela não é levada aí pelas sensações, pelos movimentos modernos. Não, ela é uma igreja de convicção. Mas para isso precisamos de uma igreja de palavras. E muitas das vezes você confunde, muitas vezes são confundidos humildade com ignorância. Alguns pensam que não, pastor, eu não entendo muito da Bíblia porque eu sou simples. Pastor, eu não sei explicar isso porque eu não sou teólogo. Não, pastor, eu não sei dessas coisas porque eu sou humilde. Mas muitas das vezes não é humildade, isso é ignorância. Uma pessoa ignorante é aquela que diz: eu não sei e eu vou continuar não sabendo. Uma pessoa humilde é aquela: eu não sei, mas Cristo me deu a sua palavra, então eu vou aprender. Humilde é aquele que sabe que não sabe, mas quer aprender. O ignorante é aquele que não sabe e tem convicção de que não sabe e que quer permanecer não sabendo. E o grande problema é que isso acontece conosco. Eu estou falando de outras igrejas, não, estou falando da nossa igreja, dessa igreja. Batistas, conhecidos como o povo da Bíblia. E o povo da Bíblia que não é a Bíblia. O povo da Bíblia que sabe tudo do mundo, que sabe tudo o que está acontecendo, os escândalos, quem se separou, quem começou a namorar, os memes, as notícias políticas, sabe de tudo.
Mas se eu perguntar depois do culto, o que foi que você leu da Bíblia essa semana? Ixi, não sei, nem nada. O povo da Bíblia, que sabe mais do mundo do que da Bíblia. Queridos, isso não é normal no povo de Deus. Isso nunca será normal. Isso nunca será aceitável. Isso é pecado, isso é negligência. Deus não inspirou o travesseiro para você gostar mais de dormir, não. Deus não fala através do transe para você, não, eu vou ficar aqui imerso nas redes sociais, aqui em um transe, para através disso Deus falar comigo. Não, Deus fala conosco através da palavra. Deus inspirou um livro, Ele deu as escrituras, Ele deu um texto, páginas, para que você leia. Não é através do sono que você dá ouvidas falar. Não é alguém que vai dizer, eis que eu te digo. Não, é a palavra de Deus. É você ler e ouvir Deus falar em cada linha, cada verso. Você ouvir Deus falar ao seu coração. Você precisa entender que ao abrir a Bíblia, você está em uma comunicação direta com o Senhor. Você está numa conversa real com Deus. É o Deus Todo-Poderoso que está falando com você. Essa é a necessidade de nós termos comunhão, de nós amarmos nossa igreja, lendo as Sagradas Escrituras. É através dela que Deus fala, é através dela que somos santificados, é através dela que somos confrontados. Deus, do começo ao fim, sempre reúne o seu povo para ler as Sagradas Escrituras. E se você é crente, mas não lê a palavra de Deus, Deus está te chamando para que você pare de viver de migalhas. Pare de viver de migalhas. Pare de viver através de histórias de pastores, que pastores pregam na internet. Pare de viver de versículos isolados que as pessoas postam. Pare de viver na migalha, pare de viver na miséria. Deus lhe deu a palavra. O bem mais precioso que o cristão tem é a palavra. E ela está acessível, disponível para que você se alimente. Ele morreu para que você seja alimentado todos os dias na palavra de Deus. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. E se você não é crente, a palavra de Deus é essa história. É a história de um Deus que fala, de um Deus que enviou o seu Filho para morrer no seu lugar, para pagar a sua culpa, para que você possa entregar a sua vida a Ele, e que através disso você tenha vida. São nas páginas das Escrituras que nós encontramos vida. Não é em nosso coração, não é em nosso intelecto, não é através de algo que fazemos, é lendo as Sagradas Escrituras, entendendo a mensagem do Evangelho, se rendendo a Cristo. Senhor, eu preciso de Ti, eu preciso do Teu perdão, eu preciso ter o meu coração transformado. E essa mensagem não está em nenhum canto, senão nas páginas das Escrituras. Portanto, se você ama Cristo, mostre isso não apenas cantando, não apenas gritando, cantando com toda a intensidade do seu coração. Se você ama Cristo, mostre isso não apenas levantando as suas mãos, cantando intensamente, ofertando, indo para a igreja aos domingos. Se você ama Cristo, mostre isso abrindo a Bíblia todos os dias.
tendo o seu tempo de leitura da palavra todos os dias, tendo o seu tempo de comunhão com Deus. Se você ama Cristo, entenda, quem ama Cristo e a sua igreja, leia a Bíblia com fidelidade, porque Cristo sustenta o seu corpo por meio das Escrituras. Amém? Vamos orar. Senhor Deus amado, muito obrigado, Senhor, pela tua graça. Deus, muito obrigado porque através da tua palavra nós somos confrontados. Ao ouvir a tua voz, Deus, que os nossos corações são trabalhados. Lendo nas Escrituras, que teu Santo Espírito trabalha em nossos corações. São nas páginas da Bíblia que encontramos a vida, encontramos a mensagem do Evangelho. E muitas das vezes, ó Pai, somos negligentes. Vivemos para nós mesmos. Vivemos vazios da palavra de Deus. Vivemos na miséria, nas migalhas, o que sobra de outros, porque não temos prioridade na tua palavra. O Senhor não nos chamou para isso, Deus. O Senhor não nos chamou, o Senhor não nos resgatou para isso, para vivermos de favores, vivermos de migalhas, vivermos do que sobra. Isso não é para os filhos, isso é para os cães. Os filhos de Deus se alimentam da palavra de Deus, são sustentados pela tua palavra, são sustentados pelo poder que há no Santo Espírito. E Deus, muitos aqui têm vivido essa vida, têm vivido essa vida de miséria, de migalhas, mais preocupados com o que há no mundo e contentes com tão pouca coisa. Mas, Senhor, nesse momento nós clamamos por restauração, que isso seja mudado, que isso seja transformado, Senhor. Que possamos, ó Deus, ter os nossos corações reanimados, que os nossos corações saiam daqui queimando pelo desejo da tua palavra, em nos alimentarmos do Senhor, em lermos as Escrituras, em mergulharmos profundos nas profundezas da palavra de Deus. Que possamos sair da miséria, que possamos sair da superfície e termos prazer. Que o nosso prazer seja meditar na lei do Senhor de dia e de noite, porque há coisas que comida no prato não satisfaz, há coisas, Deus, que aplauso de outras pessoas não fazem, há coisas, ó Deus, que a aprovação dos que estão ao nosso redor não saciam, há coisas que o dinheiro não supre, Deus, há coisas que nós mesmos não suprimos. A verdadeira alegria, a verdadeira paz, nós só encontramos em tua palavra, Senhor. É através dela que nós encontramos a verdadeira alegria. Porque o Evangelho é o que tem poder para transformar, para preencher tudo aquilo que nos falta, Deus. Trabalha, Deus, os corações desses irmãos, os corações de todos que aqui estão. Que possamos sair daqui decididos, sair daqui, ó Pai, com essa convicção de que vamos ser o povo da Bíblia que lê a Bíblia. Seremos os filhos de Deus que se alimentam na mesa de Deus. Seremos filhos de Deus que nos alimentaremos diretamente do Senhor. Não seremos como os cães que se alimentam de migalhas. Seremos como filhos, ó Deus, que se alimentam com o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Faça isso em nossos corações, para a glória do teu santo, bendito e precioso nome. Oramos em nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Amém? Vamos continuar louvando ao Senhor nosso Deus? E aí, depois de louvor, nós vamos encerrar o nosso culto.